O que pode haver em comum entre amor, fé e dever? Vamos começar o nosso mantra. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyoti Gamaya Mrityurma Mritam Gamaya Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Do irreal, leva-nos ao real. Da escuridão, leva-nos à luz. Da morte, leva-nos à imortalidade. Om, paz, paz, paz. Namastê. Hoje, então, mais um dia que a gente trabalha o capítulo 5 do livro Meditação e Vida Espiritual, de Swami Varananda, e a gente tem trabalhado aqui o sentido de dever e vida espiritual. Eu vou recapitular só uns conceitos básicos que a gente trabalhou em semanas para trás, que foi a ideia que Swami Vivekananda questiona, que nós nos ocupamos demais com coisas que nós atribuímos como se fossem deveres, que na verdade nem sempre o são. Então a cultura, ela coloca sobre nós um peso de alguns afazeres que não necessariamente são nossos deveres, e a gente acaba absorvendo isso de uma maneira automática, ocupa o nosso tempo, e aí quando chega o momento de fazer aquilo que é o nosso dever, principalmente com relação à vida espiritual, a gente acaba dizendo que não tem tempo. Está esgotado, está cansado demais. Então, ele coloca a gente em questão, realmente, para ver se, de fato, todas as suas ações são deveres, como você acha que realmente são. Então, esse foi um dos pontos que a gente trabalhou, né? A questão da cultura influenciando na nossa noção de dever. O outro foi que, semana passada, a gente começou a trabalhar um conceito que o Swami Vidyatmananda, que também é um monge da ordem, trouxe para nós, falando sobre a urgência, o estado de urgência. E a gente até comentava aqui que as pessoas às vezes falam para o Swami Nirmalatmananda que não tem concentração, que não sabem se concentrar. E aí ele às vezes comenta que situações assim de extremo fazem com que a pessoa se concentre instantaneamente. E aí ela percebe que, no fundo, ela sabe se concentrar, né? Ou ela se concentra naquilo que é necessário naquele momento, ou naquilo que ela gosta. O difícil é se concentrar naquilo que necessariamente você não gosta, ou que não te traz tanto atrativo. Porque se você perguntar para alguém se a pessoa gosta de meditar, eu digo, quem já medita, quem começou a meditar e tal, você vai perguntar para ela se ela não gosta de meditar? Mas por que ela não consegue se concentrar se ela diz que gosta? Aham, porque na verdade ela não está desfrutando ainda do estado de meditação, ela está ainda, que a gente fala assim, ralando, né? Ela está se esforçando para adquirir uma disciplina espiritual, às vezes de horário, regularidade, aumentar o seu tempo de prática, né? E às vezes não está ainda desfrutando dos estados espirituais, às vezes ela está ainda procurando só aquietar essa mente ou conhecer essa mente, né? Então, tudo isso é um pouco desagradável depois de um certo tempo. No início é novidade, mas depois vira tédio, né? E aí é superar o período de tédio. Então, na hora do tédio, o que que a mente faz? Quem tem criança sabe. Quando a criança está entediada, o que que ela quer? Primeira coisa, um celular, não é? Porque na hora que ela, no celular, se entedia, o que que ela faz? Ela muda de aplicativo ou muda de programa. É simples assim, é rápido. Se tiver no tal de Reels, então, é só um dedinho, é só fazer assim, né? Rapidinho vai mudando, porque já está condicionada a sair da situação de tédio. Tanto assim que, às vezes, né, a criança pode chegar e perguntar assim, se você tirar o aparelho, né, tirar a televisão, tirar o computador, mas o que que eu vou fazer? Não é? Exatamente. Entende? E isso acontece conosco também. Tá? A gente às vezes não usa as mesmas desculpas que eles, mas a gente foge da nossa prática meditativa da mesma forma que a criança foge de uma situação também tediosa. Faz sentido isso para vocês? Então, porque a gente não está gostando daquele resultado. A gente quer a prática, a gente sabe que ela é valiosa, a gente sabe que ela vai nos levar a um resultado que é muito benéfico para nós. Mas, às vezes, nesse meio do caminho, a gente ainda não está desfrutando. É que nem, por exemplo, quando começa com uma dieta nova. No início é novidade, depois já não é novidade. Mas você quer o resultado que a dieta promete, não é? E você tem que sobreviver
aquele período. E está sempre em mente qual é o resultado. Nunca esquecer o resultado que você quer. Mas sempre também celebrar os pequenos resultados no meio do caminho. Então, para nós, para a prática meditativa, sentar para meditar, se lembrar de meditar todos os dias no horário estabelecido, já manter essa regularidade, não importa se você não meditou, importa nesse primeiro momento que você conseguiu essa regularidade, comemore isso. Porque às vezes a gente esquece de celebrar isso e só quer celebrar o Samadhi, né? Quando você chegar no Samadhi, você não vai precisar celebrar mais nada, entendeu? Não se preocupe. Mas no meio do caminho a gente precisa celebrar, né? Então, o Swami Vidyatmananda, ele traz uma coisa interessante para nós, que é utilizar, então, essas situações de extremos, a mesma, vamos dizer assim, a mesma energia que a gente mobiliza para uma situação de extremo, mobilizar também para a prática espiritual. Então, para facilitar, ele cita, inclusive, Buda com as 3 dores, né? Que é a velhice, a doença e a morte. Então, são situações que levam você a um pensamento de extremo. Quando a morte se aproxima, ou de alguém querido seu, ou a sua, é uma situação de extremo. Naquela hora, tudo que é supérfluo cai por terra, não cai? Então, naquela hora, você se concentra no essencial. Então, daí ele fala assim, transforma a sua prática espiritual, o seu sadhana, em algo também de urgência. Então, ele fala assim, ele deu até esse nome, urgência cultivada. Então, que a gente adotasse esse estado de urgência, e o próprio Sri Ramakrishna, ele fala, quando ele dá aquele exemplo, né, que a pessoa, que às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu vou ver Deus, eu vou realizar Deus, quando, né? Então, é quando você tiver dessas fomes da alma, né? Do bêbado, né, pelo vinho, da pessoa que joga pelo objeto do jogo, do amante pelo seu ser amado. Então, se você tiver uma dessas, né, premências, né, você, por Deus, você vai realizar Deus, né? Então, que a gente pudesse cultivar isso nos pequenos gestos do dia a dia. Aí, hoje, para o nosso estudo, a gente associou 3 palavrinhas também, que é o amor, a fé e o dever. E junto deles também a própria meditação. Então, como é que a gente poderia relacionar tudo isso com o dever? O que vem na cabeça de vocês, assim, para relacionar? Tá, mas amor tem disciplina? Quer dizer, não estou dizendo que não tem, estou perguntando, é uma pergunta. Regularidade, né? Então, aplicando, de repente, no que você colocou, né, da disciplina, aliás, né, e a regularidade, que as duas coisas estão casadas, né, a regularidade na prática, por exemplo, da demonstração do afeto, né, do amor a um filho, a um amigo, a um companheiro, companheira, não é? Essa regularidade cultiva a relação, não cultiva? Ela é necessária, não é? Então, ali, você pode ainda não estar até desfrutando do estado de amor, porque esse cultivo da ação, do comportamento, não é o mesmo que o estado, né? Às vezes as pessoas esperam sentir o amor para cultivar o comportamento amoroso, afetivo, que é um equívoco. Então, da mesma forma que a fé, às vezes as pessoas esperam ter aquele sentimento de fé, tal qual aquela história que Ramakrishna conta, né? Daquele cidadão que foi preso, e ele falava assim, pela vontade de Rama, passaram uns ladrões aqui, me levaram e me fizeram, né, acompanhar e carregar o objeto do furto deles, e aí pela vontade de Rama eu fui preso, e pela vontade de Rama eu estou aqui conversando com o juiz, com o senhor agora e tal. Quer dizer, tudo ele colocava aos pés do Senhor. Então, tudo que pudesse ser ou de sucesso ou de adversidade, esse cidadão colocava aos pés de Deus, ele sentia que era pela vontade de Deus. Então, não é que ele fosse uma pessoa passiva, tamásica, que é completamente diferente, que a pessoa fala assim, mas se Deus quiser, vai acontecer isso, isso. Não é essa situação. Ele aceitava o que adivinha, com a mesma equanimidade. Aí você encontra o elemento sátvico da fé desse indivíduo. Então, esse, de fato, tem uma fé sátvica. Só que para a gente chegar a esse estado, às vezes a gente precisa cultivar isso. Cultivar o quê? A lembrança de Deus nos pequenos
acontecimentos do dia a dia. Não precisa ser aqueles nem muito bons, nem muito ruins, né? Então, assim, nem a adversidade, nem aquilo que agrada a gente. Então, se você começa a tentar estabelecer pequenas memórias, pequenas lembranças de que tudo isso ocorre pela vontade de Deus, fica mais fácil de, num momento extremo, você de fato se lembrar dele. E isso nos remete ao Bhagavad Gita, que Krishna fala que no momento da morte é um momento crucial para nós, para de fato irmos conscientemente para o estado de comunhão com Deus. Só que daí as pessoas falam assim, mas é muito simples, é só na hora que eu estiver morrendo me lembrar de Deus. Só que não é tão simples assim, porque na hora que você estiver morrendo, que aquela situação extrema tomar conta de você, aquilo que foram as suas paixões vão vir à tona. Então, se é a paixão pelo dinheiro, o ódio por alguém, ou o apego por alguém, aquilo virá naquele momento. E você não vai se lembrar de Deus. Porque para você, no momento extremo, se lembrar de Deus, você precisa ter pequenos momentos ao longo de toda a sua vida, se lembrando, procurando se lembrar de Deus. E aí você vai ver que várias situações na vida, você de fato não tem a fé que você gostaria, não tem o amor por Deus que você gostaria. Então aí vale o cultivo, né, a escolha diária. Tal qual a gente estava falando do estado de urgência cultivada, que é uma escolha, da mesma forma também, com relação à fé, com relação ao amor, é uma escolha diária de pequenas atenções, então, para o ser amado, pequenas lembranças para a sua memória, né? De que tudo é pela vontade de Deus, facilita quando vem a adversidade, porque a adversidade vem para todos nós, não é? Agora, quando você tem a fé nesse nível, você nem encara como adversidade, ela tem a aparência de adversidade, mas não é fácil. Porque na hora da situação extremada, vai vir a paixão. Eu acredito que quando defino um horário, e todo dia naquele horário eu faço minhas práticas, eu estou cultivando uma urgência. Isso é uma forma de cultivar essa urgência. Quando você coloca isso como uma regra, como uma necessidade vital, não é ninguém que está te impondo, mas uma necessidade para você de manter essa regularidade. Necessidade de Isso. Não é? Cultivar uma urgência, porque não é uma urgência. Exatamente. Não é esperar que ela se torne. Isso. Né? Então, primeiro o esforço de garantir essa regularidade, essa frequência. E aí, normalmente, depois de algum tempo, você já começa a sentir falta daquilo. Exatamente. No dia que você não pratica, parece que eu estou saindo sem roupa. Não é? Exatamente. Está faltando alguma coisa, porque aquilo aí já está cultivado. Porque o que acontece com a gente usa as desculpas para não vivenciar aquilo que você estabeleceu como disciplina espiritual. Então, as desculpas são mais urgentes do que a necessidade de vivenciar a sua espiritualidade. Então, podem observar, né, no dia a dia, quantas vezes você tem uma desculpa. Quando aquilo é tão urgente, não tem desculpa, você vai e faz, que nem a situação que a gente estava falando. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Desculpe interromper assim. Eu entendi perfeitamente, né? Entregar tudo a Deus com equanimidade, perfeito. Mas vamos supor uma situação. Uma criança nasce num lar em que os pais se separaram e que na infância ele desenvolveu, por causa disso, um transtorno obsessivo-compulsivo, um transtorno de pânico, né? E sofre com transtorno de pânico, por exemplo. Né? É a vontade de Ishvara? É a vontade de Deus? Então, segundo a nossa perspectiva de Vedanta, tudo é pela vontade de Deus. Tem algum propósito que às vezes a gente desconhece. A gente não está nem colocando aqui no sentido kármico, né? A gente encontra exemplo disso também na Bíblia, tá? E a gente não está nem colocando que, por causa do pecado, ou porque alguém errou, ou porque a gente não está nem colocando nesse sentido, ou do karma, de karma passado. Mas, dentro da nossa perspectiva, como tudo, na verdade, é o absoluto, tudo é Brahman, nada foge a ele, nenhuma projeção nesse sonho foge a ele. Então, nada acontece que não seja pela vontade de Deus. Perfeito. E quando a gente sofre com uma crise de pânico, com uma crise de ansiedade,
Pode-se dizer que a gente está queimando algum karma? É É. considerado karma? Porque o sofrimento é muito grande de uma crise de pânico. Ou Sim, vamos, não é com assim? certeza, com certeza. Agora veja que coisa curiosa, né? Claro, sempre que a gente sofre, num certo sentido, a gente está queimando, né, algum karma, a gente está purificando. Aqui a gente não trabalha com aquela ideia de karma como punição, mas como transmutação de uma energia que você um dia colocou em movimento, de uma ação equivocada, de um pensamento equivocado, de um desejo equivocado que você colocou em movimento e que ele precisa ser purificado, né? Só que, às vezes, a gente também acrescenta a esse sofrimento que naturalmente viria por nossos erros, a gente adiciona um pouco mais, vamos dizer assim, da nossa mente, que a nossa mente constrói também determinadas coisas que elas não necessariamente que você precisaria passar com aquela intensidade. Então, quando a gente começa a compreender isso, é como, por exemplo, a pessoa está com uma dor num determinado órgão. E aí, ao invés dela ir buscar o tratamento específico para aquilo que ela está sentindo, ela fica lá quietinha, sofrendo no canto, achando que é porque ela, de repente, foi uma pessoa muito ruim no passado e porque agora ela vai pagar todos os pecados. E aí ela começa num redemoinho de sofrimento, que ela vai aumentando aquele sofrimento e que ela, então, agora vai perder tudo e que agora não sei o quê, ao invés de tomar uma atitude. E, às vezes, não era nem assim, sabe quando a pessoa, às vezes, está com uma dor em determinadas partes do corpo e ela pensa que vai ter um ataque cardíaco, ou o órgão está com um tumor. Não, às vezes é apenas flatulência, não é? Entende? Sim, às vezes são coisas simples, mas a nossa mente, ela nos tortura. Então, a gente não precisa Perfeito, de outro torturador. perfeito. Quando a gente vai fazer meditação, nós percebemos o quanto nossa mente influencia no comportamento orgânico, né? Então, por exemplo, Exatamente. se a gente está sentindo dor em alguma parte do corpo, se a gente concentrar naquilo, prestar atenção, ela acaba sumindo com o tempo. Mas se a gente embarcar na ideia da dor, nossa mente vai É, construindo histórias futuras e com base no passado, e a dor fica imensa. A minha exatamente. pergunta é: essa dor imensa que a gente sente, que seria o pânico, né? Nossa, eu vou morrer igual uma síndrome do pânico. Eu sinto ansiedade, uma coisa normal, não é uma coisa do coração, mas eu acho que vou morrer, eu acho que vou passar mal, eu acho que vou ficar naquela eterna situação. Isso conta como karma, mesmo esse desespero? Tudo conta como karma. Porque, na verdade, tudo é ação, seja ação da mente, seja ação do corpo, tudo conta como karma. Só que ali, olhando assim num sentido, a pessoa pode estar adicionando além daquilo que necessariamente ela precisaria passar. Então, por exemplo, o fato da pessoa ser mais vulnerável a uma situação de pânico quer dizer, obviamente, que é o karma, está relacionado ao karma dela. Ela já tem uma predisposição a desenvolver o pânico. Quer dizer que ela precisa, ou seja, todas as pessoas que têm predisposição para ter, por exemplo, um problema cardíaco, um problema emocional, né, de ordem X, Y, Z, necessariamente vai precisar desenvolvê-la, manifestar na sua vida? Não. Se a pessoa adotar as posturas adequadas. Né? Aquilo que é inevitável sempre vai acontecer, isso aí não se preocupe, o que é inevitável vai sempre nos encontrar. Só que a gente, às vezes, além do inevitável, a gente adiciona sofrimento à nossa vida, sofrimento desnecessário, principalmente esses de ordem emocional. Agora, é claro, uma estrutura emocional frágil tem muito a ver com, obviamente, nossas tendências passadas, nossos samskaras, né? Que configuram aquela estrutura de um ego frágil. Então, uma pessoa que se percebe nessa vida com um ego extremamente frágil, sofrendo dessa forma, o que tem que fazer? Encontrar estratégias de fortalecimento desse ego. Essa pessoa não tem que necessariamente partir para aquelas ideias radicais de eu vou suprimir o meu ego. Não, você não pode suprimir aquilo que você ainda nem tem. Se o seu ego nem está constituído como deveria estar constituído, eu falo nessa vida, numa perspectiva da psicologia, tá? Que trabalha com o ego constituído pós-parto, né? Que aí é o ego que vem, por exemplo, que é, na verdade, constituído a partir do ego da própria mãe. Né? Claro que no nosso conceito de Vedanta, esse ego é mais amplo, ele vai ali, ele acompanha você em outras vidas, tá?
Mas para a gente trabalhar, a gente vai trabalhar nesta vida. Então, aí não importa se você acredita em reencarnação ou não acredita em reencarnação, você vai trabalhar com a estrutura desse ego histórico. E esse ego precisa ser fortalecido aqui. Isso tem um ponto interessante, que para a gente atingir a liberação, ou seja, atingir esse estado de realização, essa comunhão com Deus, a gente precisa estar encarnado. Ou seja, nesta vida. Não é num plano espiritual, não é... Não, porque você precisa atingir conscientemente. Então, não importa quantas vidas ou uma vida, não importa. O fato é que você precisa estar encarnado. Acho que daí a importância do autoconhecimento, né? Dessa senda de autoconhecimento, de pegar o espelho e voltar para si, para olhar suas questões e trabalhar essas questões, ao invés de ficar assim, enchendo de coisas, como uma forma de fugir daquilo que é o essencial, que é se ver, e aí no momento em que percebe, por exemplo, estrutura emocional frágil, por que se submeter a situações de estresse que são desnecessárias? Verdade, você trouxe um ponto importantíssimo. Se já reconheceu que essa estrutura é frágil, existe estresse que são inevitáveis, né? Você tem que fazer sua declaração de imposto de renda, você tem que pagar suas contas, são estresse inevitáveis. Agora, estresse evitáveis, a gente se submeter a estresse evitável, para quê? Para aumentar o nível de ansiedade, entrar em crise de pânico, entrar em desespero à toa. É bem isso que ela trouxe, que tem a ver com aquela primeira parte, né? Que é que Swami Vivekananda nos alerta, que às vezes a gente acaba colocando sobre nós um peso de falso, né, pseudo-deveres, que na verdade não são nossos deveres, e só causam isso, aumentam a nossa ansiedade e acabam tirando a energia que a gente teria que ter para aquilo que é o nosso dever, né? Tira a nossa energia, tira o nosso tempo, né? Então vale a gente sempre refletir o que é, o que de fato é o nosso dever, né? De momento a momento, né? E aí, para a gente amarrar com a ideia de meditação, a gente falou sobre o amor, falou sobre a fé, e a meditação é a mesma coisa, porque a gente quer atingir o estado de meditação, mas a gente fica na prática, no processo da meditação, para poder atingir o estado de meditação. E isso é uma escolha diária também. Então, de fato, tudo, o que a Sheila trouxe, é uma questão de escolha. Você tem que discernir aquilo que de fato é importante daquilo que de fato não é. É o seu dever? Não é. Eu quero, mas a que preço? É importante também você saber. Não quer dizer que você não possa, mas quer dizer que você está fazendo uma escolha todo dia, todas as horas, todo momento você faz uma escolha. Então, para o amor é uma escolha, para a fé é uma escolha, para a meditação é uma escolha. E para o dever também é uma escolha. Porque até a atitude com que a gente faz, né, cumpre os nossos deveres, é uma escolha. Então, se você cumpre um dever com a satisfação, de repente até se sentindo honrado, né, de poder cumprir aquele dever, olha que atitude diferente. Não, mas é meu dever, eu tenho que fazer, né? Entendeu? Imagina você fazendo um puja assim para Deus, né? Não faz o menor sentido, né? Então, a atitude também é uma escolha. E ela faz com que você precise estar presente, percebendo o que está te motivando para aquela ação. Engraçado que o Swami, ele uma vez que a gente perguntou, então, quando a gente fazia algum trabalho aqui para a visita deles, e a gente estava bem atribulado com muitas obrigações, aí eu brinquei assim, falei assim, a gente está muito rajásico, né? E ele falou assim, não, porque a motivação de vocês é sáttvica. Então, às vezes a gente fica muito preso à forma, né? Mas vamos observar a motivação com que a gente, de repente, escolhe determinados afazeres. Se são, de fato, importantes para nós ou não. E aí o Swami, ele traz um elemento interessante para a gente avaliar as nossas ações. Ele dizia assim, ele fala assim, a visão hindu ensina que cada homem, cada pessoa, né, deve levar as coisas como elas são e descobrir a sua própria capacidade. A gente tem que aprender a ver a vida como ela é, aceitar os acontecimentos, né? Não é ser passivo, é diferente. Aí ele fala assim, e descobrir a verdade do seu próprio ser.
e depois seguir a sua lei de crescimento. Para você seguir a sua lei de crescimento, você precisa se conhecer e saber quais são os seus deveres, né? E aí ele fala assim, existe um Dharma de cada indivíduo para toda a fase da vida cotidiana. E até mesmo a vida mais banal participa do ritmo cósmico. E aí ele completa dizendo assim, ao cumprir os deveres de maneira adequada, cada pessoa pode alcançar o seu progresso espiritual, ou seja, o dever mais simples que você tenha, com o seu corpo, com a sua família, com a sua sociedade, com a sua profissão, etc., você pode levar de uma maneira espiritual. Isso não ser oposição à sua vida espiritual. E aí ele dá um alerta também que não existe a questão então de superioridade nem inferioridade ou estágio de vida, mas que todas as pessoas precisam se esforçar para a vida espiritual. E aí ele dá um alerta que é para a gente observar que certas ações, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja em casa, quer seja em qualquer lugar, quer seja com você, se aquilo procede ou não procede, se aquilo poderia ser o seu dever ou não, aí ele fala assim, que a gente deve evitar a todo custo tudo aquilo que for o caminho do adharma, né? Que aquilo que não é o caminho de virtude, um caminho de justiça, que é um caminho com falsidade, com ganância, com paixão, ou seja, com algo extremado no sentido negativo, algo que te aprisiona. Então ele fala que isso, qualquer coisa que te leve a isso, não é o seu dever, quer seja na família, quer seja na sua profissão, quer seja com o seu próprio corpo. Senão aquilo te distorce, né? Distorce e acaba adoecendo você. Aí ele fala assim, ó, se a prosperidade material resulta da atividade do mundo, então isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E ela deve ser compartilhada com os outros e deve ser utilizada para a promoção do bem-estar espiritual da própria pessoa e também para os demais. Porque no modo hindu de viver, se coloca sempre aquela visão que você vai partindo do indivíduo e vai ampliando. Então, o sentido de Dharma, ele implica em você reconhecer a necessidade e a importância das outras pessoas também. Então, o bem-estar não é só para você. Tanto que o lema da Ordem Ramakrishna, ela inclui isso, que é pela liberação, né, e pelo bem-estar do mundo. Então, que a gente nunca esquecesse disso, né? E aí ele continua aqui colocando sobre esse modo hindu de viver, e ele fala sobre os deveres dos chefes de família. Ou seja, dos donos de casa, né? Da dona de casa, né? E ele coloca que na verdade são essas pessoas que são o esteio da sociedade. E às vezes algumas pessoas olhavam isso como algo inferior comparado à vida monástica. E não se tem essa visão que a gente às vezes pode ter de uma maneira distorcida. São modos e deveres diferentes, mas ambos são necessários, né? E aí ele vai ensinando, comentando assim que a gente deve ensinar as crianças desde cedo para que elas possam contribuir para o bem-estar da sociedade. Isso é algo que deve ser ensinado, né? E aí ele vai citando depois os conselhos que Shri Krishna dava para o seu discípulo Uddhava, que ele questionava alguns pontos com relação aos chefes de família, né? E ele dizia assim, sempre o chefe de família deve se lembrar que o bom ideal não está na satisfação dos sentidos, mas sim na obtenção do conhecimento à medida que a vida individual se torna parte do todo cósmico. Essa frase é extremamente profunda, gente. Ele não está negando a satisfação dos sentidos. Ele só está dizendo que esse não é o objetivo final. A ação não pode ter esse objetivo final como meta. Porque se esse for o objetivo, ela mais escraviza e leva ao sofrimento do que te leva à gratificação. Aquela sensação de felicidade que não está vinculada ao resultado em si, mas aquela sensação boa de ter feito bem a outra pessoa. Você não está presa mais ao ato, mas aquilo te preencheu, porque ela volta como uma sensação de autoestima. Isso a psicologia positiva hoje trabalha com isso, né? E um outro ponto, ele então reforça que o objetivo é a obtenção do conhecimento à medida que a vida individual se torna parte do todo cósmico. Ou seja,
quando você começa a entender que na engrenagem da vida, você tem um papel importante e as outras pessoas também. Cada qual no seu devido lugar, tempo histórico, né, atividade. Aí, o que que isso, em termos práticos, nos traz? A sensação boa de que você não tem que brigar pelo lugar do outro, porque o seu lugar é o seu, não é o do outro. O seu lugar não é menor do que o do outro e nem é maior do que o do outro. Embora possa ter uma aparência diferente, e pode ser que no momento histórico seja mais ou menos valorizado pelas outras pessoas, mas não precisa ser por você, não é? E isso é escolha também. É uma escolha diária, porque todo dia você vai sair no mundo, você vai ter N propagandas para dizer que o que você tem não é suficiente. E isso foi uma coisa que Swami Vivekananda colocou. Que aquela sensação de que não é o suficiente, você fica sempre querendo mais, achando que você precisa ter mais isso, mais aquilo outro. E aí começa com aqueles deveres que a Sheila colocou, começa a se atribuir de afazeres que só te ocupam e drenam sua energia e te adoecem. E tem um detalhe. O corpo gosta dessa sensação de estresse. E se viciou. Viciou nisso. Então, para reconhecer que está viciado no estresse, né, e que esse estresse pode levar a crise de pânico, etc., e se desviciar, né, ficar mais calmo, ficar mais tranquilo, deitar numa rede, ficar fazendo nada, sabe? Não olhar celular, é uma coisa extrema, está sendo hoje extremamente difícil. E vicia mesmo. Então, aí, ó, o trabalho do desapego. Aí vem de novo o Bhagavad Gita, ensinando para a gente o desapego. E olha aí, primeiro reconhecer, foi a palavra que ela usou. Perfeito. Sem esse reconhecimento, você não tem o segundo passo, que é o desapego. E não é fácil, porque quando você está viciado, você criou ali uma outra vontade. É como se fosse um outro euzinho ali. Você disse que não quer, mas tem uma vontade que quer. Qual vai vencer? A que quer. Porque a pessoa diz assim, eu estou cansada, eu estou estressada, eu estou... E fica se queixando, e fica lamentando. E fazendo mais e mais e mais. Gosta disso. O corpo está acostumado com essa química. Muda a química mesmo, literalmente. A pessoa fica viciada em adrenalina, fica viciada no estresse, fica viciada em tudo que... Problema. Parece que quando não tem problema, eu estou com tédio. Por quê? Porque eu não tenho problema. A gente brinca que, no fundo, tudo é uma questão de prazer. Ainda que a gente possa até se admitir como masoquistas, mas dá um prazer. O prazer está envolvido. Porque a gente está sempre fugindo de alguma coisa que nos dê sofrimento imediato. Só que a longo prazo, esse tipo de postura vai gerar um sofrimento maior. Sabe? Como aquela pessoa que às vezes não quer, por exemplo, entrar numa fervura para, sabe, curar logo, ela fica ali em banho-maria, sabe? Vai sendo cozida ali em banho-maria, nem percebe, né? Entendeu? Vai levar depois um sofrimento maior, que nem aquela, né, síndrome lá do sapinho, que ele vai, né, sendo cozido ali em banho-maria, chega na hora que ele teria que dar o salto, ele não vai porque está morninha a água, né? Chega uma hora que ele não tem mais músculo para saltar. Aí ele vai morrer cozidinho ali, né? Entenderam? É mais ou menos assim. Então, às vezes, a gente se permite ficar numa situação assim. Por quê? Por medo do sofrimento agudo. O sofrimento agudo nos apavora. A gente se afasta dele. É natural, até por uma questão de sobrevivência, o nosso corpo ele é preparado para reagir assim. Mas entendendo que há situações que elas são de cunho emocional, que você não vai morrer por causa dessa dor, você vai sobreviver, aí fica mais fácil você enfrentá-la, né? Então, você não vai ficar usando estratégias de fuga. Então, esse excesso de afazeres, excesso de deveres que, na verdade, não são seus deveres. E podem observar, às vezes, quando a pessoa se apropria do dever de outras pessoas, ela está descumprindo algum dela. Porque ninguém tem condição de cumprir todos os seus deveres e os deveres de outras pessoas. Você não tem como. Você vai ver que na hora que você assumir de outra pessoa, então assim, né, assume o cargo de outra pessoa, e vai descumprir o do dele. Se você, de repente, começa a
cuidar dos filhos de todas as outras pessoas. Não digo com relação à profissão, mas digo numa situação que não é sua obrigação. E aí você vai começar a não ter tempo para o seu filho, ou não ter mais paciência, porque já drenou sua paciência, né? Então, isso a gente precisa refletir. E ele traz aqui alguns deveres relacionados, então, a essa questão, segundo as escrituras hindus, que os chefes de família, então, teriam 5 tipos de deveres a cumprir. Um deles seria o culto. O segundo seria o estudo das escrituras. O terceiro seria ajudar os companheiros. Aí vem a ideia da hospitalidade, né, também. O quarto é oferecer oblação aos ancestrais, ou seja, essa gratidão, né, aos ancestrais. O quinto, proteger os animais. Vocês podem observar que todos esses, de certo modo, nos colocam em conexão com esse todo, como ele coloca lá no início, que a gente perceba que a nossa vida faz parte desse todo cósmico. Então, olha que coisa curiosa, é claro, cada uma das tradições na Índia vai utilizar esses 5 de uma maneira diferenciada, tá? Aqui a gente está falando grosso modo. Agora, um ponto importante para nós, que esses 5, né, de uma forma ou de outra, eles vão nos trazer essa conexão com o sagrado, a transmissão da tradição e desses valores, através da memória. Então, você acaba ensinando também aos mais jovens. E você vai sempre rememorando as gerações passadas. Vai tendo uma atitude de respeito a essas pessoas, os seus ancestrais. Então, é uma forma até de te posicionar no mundo, que você não está aqui solto do nada, você não surgiu do nada. O seu corpo tem uma memória histórica de todos os teus antepassados, por onde, né, eles andaram. Já fizeram aquele teste de genética, né, para saber por onde andaram, né? A gente fez, né? Então, assim, quando você vê assim por onde andaram, quantos continentes, quantos sofrimentos passaram, quantas assim adversidades enfrentaram, para hoje você ter uma memória que de repente te faz suportar melhor certas situações, não é por acaso. Então, vem uma gratidão, sabe, por todos esses que passaram. Então, isso coloca você numa conexão com esse todo de uma maneira muito consciente. Então, olha que bacana isso, né? Então, nos traz aquele sentido de unidade, né? De unidade. É claro, então, que cada uma das tradições dá nomes diferentes, formas diferentes. Então, por exemplo, os Vaishnavas, eles colocam que esses 5, né, esses 5 rituais, eles, na verdade, eles são para libertar os pecados que você não cometeu ainda, ou que você não tem intenção de cometer, mas cometeria, entendeu? É mais ou menos assim. Os shivaístas colocariam, de repente, com uma ideia de purificação e liberação final. Quer dizer, na verdade, tudo isso serve para nós, porque a gente tem aquelas situações que são não intencionais, que a gente imagina, a pessoa na vida espiritual não pode mais ter determinadas coisas que têm a ver com injustiça, com, né, tudo que fira a ética, não coaduna mais com quem está na vida espiritual. Mas a gente pode ter aqueles que são não intencionais, não pode? Porque às vezes a gente nem sabe o que está cometendo, né? Então, de qualquer forma, todos esses servem para que a gente honre o corpo que a gente recebeu, honre a vida que a gente recebeu e, de certo modo, vá se purificando também ao longo da nossa vida, né? E ele fala assim, e todos esses deveres não devem ser cumpridos como se fossem um fardo pesado, mas sim no espírito de serviço, no espírito de adoração. Quando os seus deveres são quitados nesse espírito, né, nessa atitude, eles não resultam em escravidão, ao contrário, ajudam na vida espiritual. Olha que bonito isso. Então, é também uma escolha diária, de você fazer isso não como um peso, né, mas como, na verdade, um privilégio de poder fazer isso, poder ter um gesto de gratidão, poder se lembrar disso, né? E aqui, o Swami Yatisvarananda, ele coloca, né, lembrando que Vedanta visa sempre integrar o dever, o serviço e a adoração. E aí ele fala assim, que é aquilo que a gente começou no início, né, então para a gente já ir fechando, ele diz assim, se uma atividade não pode ser relacionada com a nossa vida espiritual, não é para ser chamada de dever. Isso não quer dizer que a atividade seja material, quer dizer que a qualidade daquela atividade não coaduna com os princípios espirituais, compreendem?
Porque às vezes você pode estar né, trabalhando, ganhar seu dinheiro, se divertindo, mas se aquela diversão está lesando outra pessoa, não coaduna com vida espiritual. Se o teu trabalho está lesando outra pessoa, não coaduna com vida espiritual. É isso que ele quer dizer. Então, vale a gente refletir se aquilo que nós estamos vivenciando, se as nossas atividades do dia a dia, se a gente pode, então, ali chamar essas atividades também, então, de nossa vida espiritual, nossa prática espiritual. Porque a gente não separa vida secular de vida espiritual. É a sua vida. Então, vai depender de como você está, com que atitude você está, no seu ambiente de trabalho, no seu lazer, com a sua família. Então, você pode estar o tempo todo ali praticando a sua vida espiritual. Sempre. Né? Não tem separação. Tá? Não tem separação. E aí, se a gente quiser, inclusive, apimentar a nossa vida espiritual, a gente pode procurar olhar para as pessoas que nós convivemos. Imagina você olhar para o irmão, para a irmã, companheiro, filho, né? Como Deus não muda. Fica mais fácil relevar, não fica? Mas só que na hora a gente sente prazer de sentir raiva, de sentir indignação, você não quer lembrar que é Deus também ali naquela pessoa. Deixa eu me esquecer disso, só para sentir aquela raivazinha, né? Então, é isso, porque a gente sente prazer nesses sentimentos, porque na hora que você reconhece que é Deus ali, acabou a inveja, acabou o ciúme, acabou a raiva. Pode até ter a raiva por um fato, não pela pessoa, que é diferente. Às vezes você tem uma raiva por uma coisa específica, mas é aquela coisa, fogo de palha, não tá te consumindo por dentro, né? Mas aquela outra que te consome por dentro, aquilo é do naipe da paixão, é rajas, né? Aquele elemento está ali te consumindo, drenando a sua energia, né? Então, isso a gente pode utilizar como um segredinho da ação, de olhar para o próximo, ou aquele que nos incomoda, e tentar ver que tem Deus ali também. Por mais difícil que seja, às vezes, reconhecer, né? E também com a gente, né? Amorosamente com os nossos equívocos. Porque a gente pode errar. E uma das coisas que, às vezes, nos mantém com a mente tomada é quando nós reconhecemos um erro. A gente não se admite errar. O nosso ego é tão orgulhoso que não é só o de vocês, né? De todos nós. Ego é orgulhoso. O orgulho tem a ver com ego. Então, o ego não se permite errar, mas não é porque o ego quer ser santo, não, o ego quer estar bem na fita, entenderam? Ele quer ser sempre o melhor de tudo. Então, se ele erra, ele se sente mal por isso, porque ele foi diminuído perante os outros. Mas, se a gente olhar o ego na perspectiva como um instrumento, um elemento, não a nossa identidade real, fica mais fácil. Fica mais fácil da gente entender e não entrar por essa canoa. Por quê? Porque é uma canoa furada. Por que é uma canoa furada? Porque a gente não está identificado com esse erro que o ego cometeu, que você historicamente cometeu. Não é que você está negando isso. Também não se trata disso. Tá? Porque senão a pessoa fala assim, foi meu inconsciente, como se fosse um terceiro na relação, né? E bota a culpa, e se for para a prisão, vai o inconsciente, não vai você, né? Porque foi o terceiro, né? Não, é você, historicamente é você responde por isso, ok. Mas no sentido espiritual, vale você se distanciar, porque aí você não fica tanto tempo se martirizando. Então, uma das coisas que acomete muito na síndrome do pânico, que a pessoa fica presa em determinados padrões que a tornam vulneráveis, com medo de determinados acontecimentos. Então, ela se coloca, às vezes, numa condição de inferioridade, não reconhece o potencial. Uma das coisas que a gente começou a ler aqui logo no início era ele falando do reconhecimento do seu potencial de vivenciar sua prática espiritual, o seu dever. Você precisa acreditar que tem essa capacidade de cumprir um dever. Por exemplo, alguém vai ser pai se não achar que tem condição de ser pai? De criar o filho. Agora, se a pessoa começar com aquele devaneio, mas eu não sou perfeita, mas eu não entendo de medicina, mas eu não entendo não sei o quê, mas eu não tenho emprego que me dá o suficiente, porque olha o custo de vida para uma criança. Não é disso que a gente está falando, porque isso é construção da mente. Mas é a pessoa sentir que ela tem uma capacidade de fazer frente às adversidades. Pronto. E que ali ela vai aprender no percurso. Alguém que já foi mãe aqui, já sabia tudo o que é ser mãe? Lógico que não.
E mesmo se tivesse estudado todos os possíveis manuais, na hora que você pega o filho no colo, é completamente diferente, não é? É tudo novo. Então, a capacidade não vem do conhecimento necessariamente. O conhecimento é importante, mas vem da crença de que você é capaz de aprender aquilo que for necessário para aquela situação. E isso nos remete de novo à fé, para a gente já fechar realmente, né? Zrada. É uma palavra que às vezes a gente traduz como fé, mas que não é simplesmente fé, né? No sentido da fé em Deus, ou na fé num acontecimento, mas a fé na sua capacidade de entender o estudo da Escritura, que é um dos seus deveres, entender quem é você, descobrir quem é você, dentre N outras coisas, né? E aqui, fechando, só para a gente não esquecer, que o dever acima de todos esses que a gente colocou, ele fala assim, é o dever da pessoa para com ela mesma. Então, superior e mais importante a esses 5 tipos de deveres mencionados, é o dever que uma pessoa tem para consigo mesma, para com seu eu superior. Uma vez que cada alma é parte da alma universal, quando uma pessoa cumpre seu dever para com seu eu superior, ela completa todas as demais obrigações. O eu superior da pessoa está aguardando a sua manifestação, o seu desdobramento. Mas ele é constantemente eclipsado por seu inferior, o ego. No tumulto e na pressa da vida cotidiana, na correria precipitada para a satisfação dos sentidos, as pessoas negligenciam aquela voz tênue dentro de si, que é, na verdade, o grito da nossa alma. E aí, claro, como resultado, a pessoa começa a vivenciar um estado de insatisfação e de frustração consigo mesma. Então, ele coloca assim, que, na verdade, o principal problema é que as pessoas querem também ter essa pressa da vida cotidiana para o sadhana, para a vida espiritual. E elas já querem ser mestras quando elas começaram a trilhar os primeiros passos do caminho. E aí ele fala que isso é um grande equívoco. Então, a gente pega aquela pressa, né, do excesso de afazeres, joga isso na prática espiritual, já senta para meditar, já quer estar em samadhi, e além de já estar em samadhi, já quer estar dando samadhi para os outros, já está ministrando samadhi nos outros, entenderam? É mais ou menos assim, né? Então, ele fala assim, que isso é um grande equívoco, que, na verdade, isso é uma sabotagem do próprio ego. A outra coisa que, então, deve ser considerada como um dever para nós mesmos, que é manter a atitude de estudante, que a gente, então, precisa manter para manter a humildade, manter sempre a abertura para o aprendizado. Ele fala assim, há um pouco da vida de estudante que precisa continuar mesmo após a conclusão de nossos estudos. Isso, Sri Ramakrishna, ele nos ensinava, mesmo para aqueles, os discípulos dele que já eram santos, entende? Mas que sempre mantivessem essa atitude de estudante, porque isso realmente nos livra do orgulho do ego, e o orgulho espiritual, Swami Vivekananda alerta-nos, né, que é uma dos piores entraves na vida espiritual. Então, e essa receptividade, ou seja, perceber que, na verdade, é o próprio Senhor que nos orienta através da nossa percepção, né? Então, você pode usar numa outra linguagem, é o próprio Brahman através do seu Atman, porque naquela linguagem, né, de Vedanta, um dos Mahavakyas, a gente sabe que Brahman é Atman. Então, na verdade, Deus em você te ensina tudo o que você precisa saber. Mas se você não mantiver uma atitude de abertura para esse aprendizado, você vai estar focado no ego, fechado para esse ensinamento que ele nos dá. Tá bom por hoje, gente? Querem fazer algum comentário? Perfeito, Lívia. Respondeu todas as questões, nossa, maravilhoso. E o Vedanta, ele aproxima muito essa questão do irreal. Nas meditações, a gente tem percebido que o ego é uma ilusão, né? Ele é realmente uma ilusão. É só um pensamento. Ele é a mente que a gente acha que é. O negócio é que ele cria tantas teias, né? E ele é necessário, veja, não vamos demonizar o ego, não. Historicamente, ele é necessário. Sem ego, a gente também não vive, né? Mas ele não precisa
nos dominar, a gente não precisa ficar escravizado a ele, né? Então, sempre colocando aqui numa linguagem da psicologia mesmo, que o ego ele tem o seu papel no mundo. A gente precisa, agora a gente pode usar como as encarnações divinas, elas têm um ego que é permeável, ele continua vendo a totalidade, ele não está fechado, né? Então, se a gente puder tornar o nosso ego mais permeável, a gente não vai se sentir ameaçado com o ego das outras pessoas, não vai se sentir ameaçado quando o nosso ego for confrontado, porque você não vai ter perdido a noção de unidade. Então, a ideia, se vê, toda a prática espiritual, todos os deveres, é para fazer você recuperar, na verdade, essa percepção da unidade, que para a alma nunca perdeu, mas historicamente não estamos conscientes disso. Por isso esse trabalho todo, né? Por isso esse estudo todo, esse trabalho, esse esforço, né? Tá bom? Vamos meditar então um pouquinho? Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Possamos nós meditar neste ser glorioso e resplandecente que deu origem ao universo. Possa ele conduzir a nossa consciência para a luz. Om, paz, paz. Com os olhos fechados, procure manter a sua coluna alinhada. Observe a sua respiração. Inspire profundamente, solte o ar lentamente. Mais uma vez, inspire lentamente. Solte o ar devagar. Agora concentre-se no seu coração. E imagine ali a sede do Espírito de Deus, do seu Atma, do seu Eu superior, o nome que você quiser dar. Mas sinta que ali é a sua essência. Imagine-a brilhando, vibrando, pulsando. Sinta que desse ponto do seu coração, essa luz se espalha por todo o seu corpo, fortalecendo suas pernas, fortalecendo seus órgãos internos, fortalecendo suas mãos, trazendo o discernimento para suas escolhas e suas ações. Imagine essa luz iluminando o seu cérebro, trazendo vitalidade, clareza, sabedoria. Respire fundo mais uma vez. Sinta ali também no seu coração o amor de Deus. Sinta que Ele o ama e direcione também para Ele o seu amor. Ainda que seja a sua tentativa ou a sua vontade de amá-lo, de conhecê-lo, ainda que seja mais um pensamento do que um sentimento, mas procure estabelecer uma conexão. Sinta-se grato pela vida, pela consciência, por este momento, pelos conhecimentos das escrituras que nos chegam.
Respire fundo. E vamos fazer um mantra Om 3 vezes. Shanti, 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 Hari Om, Tat Sat, Om Shri Ramakrishna Parnamastu, que esse estudo seja uma oferenda ao Senhor Ramakrishna. Om, paz, paz, paz. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela presença de todos. Temos um prasad agora, pena que vocês não podem compartilhar conosco do prasad. Obrigado, gente. Fique com Deus, todos vocês. É um prazer participar desse estudo. Que bom, bacana, Felipe. Obrigada. Tchau.